e a gente vai trazer essa notícia para vocês aqui. Influenciador conhecido como Calvo do Campari é preso em flagrante por violência doméstica. Pois é, o Red Pill. O influenciador Thiago Schutz, de 37 anos, conhecido como Calvo do Campari, entrou na manhã deste sábado em audiência de custódia no interior de São Paulo após ser preso em flagrante, na sexta-feira, por agredir a namorada de 30 anos. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima ligou para a polícia enquanto fugia de Thiago Schutz. Ela foi encontrada pela PM na rua com marcas de agressões. Minutos depois, o influenciador foi detido. Nas imagens, os gritos de desespero da vítima são interrompidos por xingamentos do influenciador. Em um trecho, ele chega a desafiar, manda a namorada chamar a polícia. A advogada da vítima, Nayara Tibes, afirma que a cliente está em estado de choque. Ela precisou passar por atendimento no hospital municipal. Em nota, ela afirma que, além de ter sido agredida, sofreu uma tentativa de abuso. O texto diz ainda que se trata de uma conduta repugnante, covarde, absolutamente intolerável, sob qualquer perspectiva jurídica, ética e humana, e reafirma que a defesa vai adotar todas as medidas legais cabíveis para assegurar que o responsável seja rigorosamente responsabilizado, respondendo por cada violência praticada. Naquele dia, né, foi ontem, o advogado de Schutz, Guilherme Wiltshire, informou que por volta das 11 do sábado estava a caminho de Salto, cidade onde o influenciador foi preso, para conversar com ele e só depois deve se manifestar sobre o caso, com informações do R7. O que acontece, gente? Por que esse caso é tão importante? Eu publiquei, imediatamente viralizou, porque estava restrito ali um pouco no público da Record. E assim, a gente... E várias mulheres e pessoas aliadas do feminismo, né, estavam postando o seguinte. Estavam postando que, basicamente... o cara é coach, basicamente, de misoginia. Não é surpresa ele ser preso. Eu vou conversar bastante isso com a Ana Lesnovski aqui no nosso canal, mas é o seguinte, gente... Essa questão de Red Pill, esses masculinistas, eu escrevi uma matéria em 2023, eles têm uma conexão muito íntima com a própria extrema-direita, tá? A ascensão desses rapazes ressentidos, essa tentativa de criminalizar o movimento feminista e as mulheres que fazem denúncias contra os homens, esse retrocesso machista que a gente está vivendo nos anos 2020, isso gera todas essas mobilizações do outro campo. Todas essas mobilizações do outro campo. E assim, eu vou depois perguntar para a Ana e quero ouvir um pouco sobre ela. O Thiago Schutz é o explícito. A questão é que tem muito homem que espanca a companheira, que xinga a companheira, que agride verbalmente a companheira. E eu não estou tirando o meu da reta não, tá? Não estou dizendo que eu sou homem desconstruído não, gente. E tem homem que faz isso e tem um discurso muito melhor do que o dos Red Pills. Então, esse discurso precisa ser apontado como discurso problemático e as condutas contra homens misóginos precisam ser endurecidas. Para que não aconteça nunca mais, gente. Para que sim, os homens tenham medo de acontecer o que aconteceu com o Thiago Schutz. Que eles tenham medo que aconteça com eles o que aconteceu com o Thiago Schutz. Todos os homens. Não deve ter privilégio. Não deve ter uma camada que acontece isso. Porque é o seguinte, e a gente tomou um cuidado aqui, eu não estou dando o nome da pessoa, porque a vítima vai ser revitimizada de novo, mas está circulando o BO com o nome dela. E assim, tá tudo provado no laudo do ML. Ele pode contar a versão que ele quiser, que ele agiu em legítima defesa. Ele pode contar o que ele quiser, o Calvo do Campari. Ele pode inventar a ladainha que ele quiser. Está mostrado nas fotos, está mostrado no depoimento, está mostrado nos autos que essa mulher foi agredida por ele. E para isso virar um feminicídio, é isso aqui. É uma avançada de sinal. É ir um pouco além disso.
O combate à misoginia está diretamente ligado à extrema-direita, porque esses grupos estão sendo usados por Pablo Marçal da vida. O Pablo Marçal, que usou uma tática contra o Elias Jabbour, covardíssima. O Elias, inclusive, foi falar com isso com o Vilela depois. Covardíssima. A relação dessa filosofia Red Pill, que subverte o filme Matrix, que é um filme libertário, não tem absolutamente nada a ver. Absolutamente nada a ver com o filme Matrix original. Essa filosofia Red Pill está fomentando homem mais velho rancoroso, está destruindo as leis de emancipação feminina e de proteção das crianças. E além de atacar essas leis todas, está chegando nos jovens. Por isso que a gente aponta como problemático, o Sacani ir no Redcast. O Sacani ir nesses grupos. Um cara que supostamente é um divulgador científico para atacar o Átila. Para atacar o Átila, que está fazendo um trabalho importante. O Átila que está fazendo um trabalho importante de denúncia da questão das IAs. De todas essas questões que a gente está trabalhando aqui, gente. Então, meus caros, a gente precisa de todo o apoio de vocês nessa missão. O Sleep falou aqui, como liberar esse cara mesmo tendo BO contra ele foi foda. Pois é, porque a sociedade é essa. A sociedade protege homem, gente. A sociedade protege homem. Tranquilaço. Tranquilaço. Protege os caras, protege esse tipo de questão que a gente está vendo. Os homens são protegidos. Os homens são protegidos por essa sociedade. Eles são protegidos, eles são guarnecidos pela polícia, pelo Ministério Público, não se investiga muitos casos, porque a mulher exagerou. E veja, gente, eu não estou aqui defendendo falsa denúncia. A questão não é essa. Quem denuncia tem o ônus da prova, sem dúvida nenhuma. Mas o que acontece com as mulheres é perseguição misógina. É encorajar elas a não denunciarem mais. É encorajar elas a não denunciarem mais os caras. É encorajar elas a fazerem esse tipo de coisa. Isso tem sido trabalhado. Isso tem sido colocado. Isso está se transformando num grande problema. Essa é a questão que está sendo posta. Isso que a gente tem que ver como problemático, gente. Porque é problemático. É extremamente problemática essa questão toda. O Calvo do Campari é a base. É a base para crescer uma nova extrema-direita, porque a forminha é essa. Quem que falava que tinha que ser homem e que não podia ser homossexual? O Bolsonaro. Quem falava que filho meu não se mete com a Preta Gil? O Bolsonaro. Quem falava do machão? É o Bolsonaro. E estão colocando isso para meninos. Lindiane está corretíssima aqui, ó. Lemagini mandou, o Sacani, depois de ser dispensado do Flow, passou a vender cursos de A. Ele defende seu negócio e não é debate sobre teses científicas. Sim, virou um negacionista. Falou que foi exagero o Átila falar em 1 milhão de mortos na pandemia. Mentiroso. Senhor Sacani, é mentiroso. As coisas precisam começar a ser ditas, gente. Mentiroso é mentiroso. Mentiroso é mentiroso. Não basta ter formação acadêmica. Tem muito cientista que colaborou para o uso de ivermectina e de cloroquina na pandemia. O buraco, quando a gente fala da questão que a extrema-direita continua, mesmo com o Bolsonaro preso, a gente não está falando só dos políticos toscos. Eu não estou falando do Coronel Farrur, eu não estou falando do Medeiros, eu não estou falando do Éder Mauro. Esses são os que estão eleitos. Mas eles estão preparando, tal como formigas, tal como ratos que eles são,
Eles estão preparando a próxima leva de políticos. Por isso é importante fomentar e fortalecer o nosso canal, gente. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!